As nitrosaminas são compostos aos quais estamos expostos diariamente por diversas fontes e que podem também ser impurezas de medicamentos. No vídeo anterior, falamos um pouco sobre o risco que esses compostos podem representar e o motivo de ser necessária uma avaliação dos medicamentos quanto ao risco da presença de nitrosaminas. Em setembro de 2019, o EMA determinou que as indústrias farmacêuticas devem fazer uma avaliação em duas fases. A fase 1 é uma avaliação dos seus medicamentos quanto ao risco teórico de conter nitrosaminas. E a fase 2 é a confirmação do risco quando ele for identificado, testando por meio de métodos analíticos. Mas como deve ser feita essa avaliação? Na fase 1, o processo de fabricação inteiro deve ser considerado e todas as potenciais fontes de nitrosaminas devem ser identificadas. O processo de fabricação de um medicamento começa com a síntese do fármaco. A indústria farmacêutica, então, junta o fármaco com excipientes para fabricar o medicamento, que depois será embalado. Assim, deve-se avaliar o potencial de formação de nitrosaminas durante cada uma dessas etapas. O processo de fabricação do fármaco deve ser avaliado, considerando também possíveis contaminações que poderiam ocorrer nessa etapa. A estabilidade do fármaco também deve fazer parte dessa avaliação, o que pode impactar na estabilidade do medicamento também. E a chance de formação durante a fabricação do medicamento deve ser avaliada, a qual poderia ocorrer devido à interação do fármaco com outros componentes da formulação com os quais terá contato, ou até mesmo com o material de embalagem. Nessa avaliação, devem ser identificadas todas as fontes de aminas e agentes de nitrosação, lembrando sempre que para que haja a formação da nitrosamina, ambos os precursores devem estar presentes. Outras reações que também podem formar nitrosaminas estão sendo estudadas por alguns grupos e também podem ser consideradas nessa avaliação. Alguns dos casos que levaram a recolhimentos foram a valsartana e a ranitidina. No caso da valsartana, ambos os precursores estavam presentes na rota de síntese do fármaco, e a reação deles levava à formação da impureza. Já no caso da ranitidina, os precursores estavam na própria molécula do fármaco, formando a nitrosamina através de uma degradação da molécula da ranitidina. Então, nesse caso, a formação da impureza estava relacionada com a estabilidade do fármaco. Apesar de que o risco mais óbvio para a formação de nitrosaminas parece estar no fármaco, em teoria também poderia haver uma interação de um fármaco com um excipiente, material de embalagem, ou mesmo com outro fármaco que também faça parte da formulação, caso um contenha um grupo amino e o outro contenha um grupo nitro. Caso ambos os precursores estejam presentes na formulação, existe um risco teórico de formar uma certa nitrosamina. É essa avaliação que deve ser feita, considerando todo o processo. E o que fazer quando o risco de formar uma certa nitrosamina é identificado? Assista ao próximo vídeo para descobrir. Não necessariamente a nitrosamina teórica será carcinogênica. E mesmo que seja, sua presença pode nem ser esperada. Então, a próxima etapa é o momento em que iremos investigar se existe um risco real ou não.